Aí, beleza, aí acabou o curta, eu fui lá na frente falar um pouco, né, da For You Filmes, falei e tal. Aí o pastor, assim, se aproximou do meu lado, parou do meu lado, falei, acho que eu tô falando demais, né? O pastor chega do lado, você tem que entregar o microfone, né? Aí eu agradeci, entreguei o microfone e ele falou, gente... E eu nem falei do próximo projeto, que era o Dom Gratuito. Eu falou, Você tava ali tenso por conta dos problemas técnicos e tal. Aí ele falou, eu já tinha compartilhado com o pastor, ele falou, o Miguel da For You Filmes, ele tá fazendo um novo projeto que vai filmar nos próximos dias. Estava próximo da gente filmar. Se eu não me engano, faltava uma semana pra gente filmar. Sem recurso. Sem recurso. E aí procurem ele no final, se você quiser abençoar o projeto, procura no final do culto que ele conversa com você. Aí aconteceu o culto, louvor, momento de dízimo, pregação, teatro, tudo. E aí, no final do culto, algumas pessoas vieram falar comigo, mas tipo assim, uma menina que queria ser atriz, sempre tem alguém que tem um roteiro, as pessoas vão fazendo um network. E só jovens, adolescentes, né? E aí, bem no finalzinho do culto, um jovem senhor, né? Porque era um culto de jovem, e aí tinham mais ou menos 50, 60 anos, que estava com um filho lá. Você conhecia a pessoa? Não conhecia. Ele chegou até mim e falou assim, você que é o Miguel da For You? Eu falei, sou. Isso aqui é para você. E me entregou um envelope. E eu agradeci, eu falei, obrigado, tal. Ele, isso aqui é para abençoar vocês, e foi embora. E aí, na hora, eu guardei o envelope, alguém veio perguntar, quem era aquele senhor e tal? Eu falei, me entregou um envelope, não sei o que é. E aí, eu confesso que naquele momento, o cheque tava bem fininho, muito fininho, a minha fé ficou, né, assim, tipo... mas quem não tem nada, se for 50, 100, 200 reais... Já vai ajudar. Já vai ajudar. Quando eu abri o envelope, tinha um cheque dentro. Uau. E aí eu abri o envelope, eu tive que ler pro extenso ali, para entender, porque tinha muito zero, né? Aí eu olhei assim... Achou que tinha zero a menos ali. 10 mil reais. Era exatamente o orçamento do business plan. Exatamente. Uau. Provisão... Total. E naquele momento, Deus falou comigo, não é por causa do seu talento, do seu dom, do seu business plan, eu vou entregar o dinheiro na hora que eu quiser. Não é sobre você, Não é sobre você. Muito legal, muito legal. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho. Mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Bem-vindos a mais um podcast do Tela, Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios, e o podcast do Tela Educação, traz histórias inspiradoras, como hoje eu tenho a alegria de trazer e falar com o amigo Miguel Nagli, cineasta e fundador há 15 anos da For You Filmes. Acertei, não? Acertou, isso mesmo. Obrigado aí pelo convite, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre cinema, bem legal. Hoje a gente tem uma conversa um tanto quanto temática, né? Para quem acompanha aí os episódios do Tela e é mais detalhista, percebeu que hoje estou com uma camiseta diferente, né? Então, em homenagem
ao cinema, eu trouxe aqui uma camiseta de um filme que eu gosto bastante, que me influenciou, que me impactou, né? O De Volta para o Futuro. E o De Volta para o Futuro é um filme que influenciou vários outros filmes, né? Você sabia, Miguel, que o De Volta para o Futuro, ele nasceu de um sonho do diretor? Não sabia. Não sabia. Né? Então, vamos aqui pensar que a gente também tem essa capacidade, esse potencial de sonhar os sonhos de Deus e tornar realidade para impactar vidas, né? Amém. O De Volta para o Futuro, inclusive, recentemente teve uma menção aí no filme do Spielberg, Jogador Número 1 e tantos outros filmes, né? Sim. Então, é um filme que é uma referência, por assim dizer, né, porque ele foi feito há quase 40 anos, ou próximo a 40 anos, e ele está alcançando a geração Z agora. Então, muito que os legal. teus filmes também possam ter essa longevidade, né, e esse impacto aí. Mas vamos falar um pouquinho, então, do início da sua jornada, né? Sim. Você, adolescente, né, na adolescência, onde a gente recebe muitos inputs, né, da vida e de tantas outras coisas. E com você não foi diferente, né? Você brincava de cinema, isso, na sua adolescência? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Quando minha mãe conta muito, né? Quando eu era mais novo, eu ficava... Acho que todas as crianças fazem um pouco isso, né? Brincar com os bonecos ali. Mas ela falava que eu acabava fazendo como se fosse um teatrinho, assim, digamos, né? Sim. E eu também era a pessoa que fotografava os eventos da família, aniversário. Você era o Spielberg da família. Eu era o fotógrafo, ainda câmera de filme ainda, né? Película ali, né? Fotográfica. E viagens da família. Eu tinha um encanto, assim, né? Com a câmera. Mas era algo muito orgânico, não era... Era algo que eu achava fascinante. Nossa, eu cliquei um negócio aqui, depois eu levava para revelar numa empresa... para depois ver o resultado. Eu achava isso muito, muito legal. Então... Era mágico, né? Era muito mágico. Você partia do filme, uma coisa que não se dava para se ver. Meio no escuro, quase ali, uma né? coisa incrível, né? Acho que os mais jovens não imaginam o que é isso. Mas é a mágica do cinema, né? Hoje a gente tem celular aí que faz até filme. Sim. Mas é um pouco de nostalgia aqui, já que nós começamos com o De Volta para o Futuro, né? Então... Tinha os filmes de 12, 24 poses, 36 poses, né? Verdade. E hoje você pega uma câmera ou celular, você tem 5.000 fotos no seu celular, né? Dependendo do tamanho do celular. Então, a gente tinha meio que ter certeza o que queria fotografar ali. E era caro, né? E era caro, então... Mas eu também peguei as épocas de filme em VHS, né? Nas locadoras, né? Não existe mais locadoras, mas... Eu alugava bastante filmes, assim, assistia durante a semana. Tinha dia que eu assistia 3 filmes, assim. Cinéfilo, né? Cinéfilo, E, tipo, De Volta para o Futuro, vários filmes que eu também copiava alguns filmes, né? Eu tinha 2 aparelhos VHS e aí eu copiava de um para o outro, assim, vou montar minha videoteca, né? Olha aí. Aí eu comecei a montar isso novo, assim. E eu gostava muito, muito disso. Mas eu não pensava... como profissão inicialmente. Até porque tantos anos atrás, ser cineasta no Brasil era um desafio quase, do ponto de vista racional, quase impossível de atingir, né? Sim. E aí era mais como um hobby. Eu gostava muito, assim, de tanto fotografar quanto assistir os filmes. Então, isso lá na frente eu entendi que era algo que já estava caminhando e direcionando para essa área, assim. Você tem uma história curiosa, né? Normalmente... na adolescência se projeta, né, como disse, ali alguma coisa do futuro. Sim. Embora você tivesse essa história, foi impactado aí pelo cinema, isso começou a fazer parte da sua história, né, de vida pessoal, por conta da tua família ou do teu pai, se eu não me engano, você fez vestibular para trabalhar como no segmento de tecnologia, é isso? Isso. Naquela etapa ali de faculdade, né? O adolescente pensando, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? Sim. E aí, o meu pai era da área de eletrônica e na época estava em alta, assim, ciência da computação, né? E aí na dúvida o que fazer, apesar de eu gostar de assistir filmes e tal, mas eu não pensava como profissão. Eu fiz vestibular para ciência da computação,
passei no vestibular, fui no primeiro semestre, e aí quando eu cheguei nas primeiras aulas, né, o professor começou a colocar algoritmos assim no quadro, eu olhei assim... Não tinha o Matrix ainda, né? Porque o Matrix tem uma cena clássica, icônica, né, que tem um monte de código binário. Mas não era tão legal quanto o Matrix. Imagina. E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, eu não desejo isso nem pro meu inimigo, essa escola. E aí eu lembro que tinha um concurso, assim, no mural da faculdade de crítica cinematográfica. Então você escolhia um filme e aí você escrevia, ia ganhar ingressos pro cinema e tal. E aí eu escrevi essa crítica e eu não ganhei o concurso. Se fosse um filme, talvez eu ganhasse, mas não ganhei. Mas isso serviu para despertar, falando, caramba, eu gosto disso. Eu comecei a escrever sobre o filme, assim, que eu gostava. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Aí eu tranquei a faculdade e fui estudar cinema. Olha que legal. Então, aqui tem uma aprendizagem, né? Muitas vezes a gente, quem está nos assistindo, então a gente tem aqui, Miguel, vários públicos, mas tem o jovem empreendedor que a gente... gosta de incentivá-los, né, a pensar como um empresário, como alguém que vai investir no mundo dos negócios, mas por conta da natureza e da idade, geralmente fica com dúvida do que fazer, né? Mas você tinha ali um DNA, talvez, de Deus, talvez não, né? A gente vai ouvir um pouquinho mais para frente a história do O Chamado, né? E não é o filme, né? É o seu chamado, né? Para o cinema. Mas que bom, né? Que o mundo dos dados perdeu um cientista, mas ganhou, né? A gente ganhou um cineasta. Amém. Né? De cientista para cineasta. Mas como é que foi o seu começo mesmo no cinema? Você trabalhou para Lais Bodansky, que é uma das maiores, se não a maior cineasta do Brasil. Depois você trabalhou em 2 filmes do Fernando Meirelles, não é isso? Isso. Que é considerada a maior produtora da América Latina. Como é que foi essa experiência, a jornada? Então aí você foi fazer cinema e depois você foi para o mercado, é isso? Isso, eu comecei fazendo, estudar cinema no Rio de Janeiro. E aí eu lembro de ver na internet, né, antes de chegar nas produtoras, eu vi um curso que eu achei incrível, né, da Academia Internacional de Cinema. E eu lembro de falar assim, nossa Deus, queria estudar nesse lugar, assim, sabe? Na hora foi uma oração muito sincera, assim, falei, nossa... Aí eu fui ver o valor do curso, eu falei, nossa, é bem inviável estudar nesse lugar, porque era, tipo assim, 2, 3 mil reais por mês, assim. Isso muitos anos atrás, hoje seriam uns 5, 6 mil. Durante 2 anos, então era um dinheiro que eu não tinha, assim. E aí eu descobri que eles dão 2 bolsas, né, de estudos por ano. E aí eu me candidatei para essa bolsa, participei do processo seletivo e fui selecionado. Uau, que legal. E aí eu ganhei a bolsa integral da IC. E eu vim para São Paulo, eu tenho um irmão mais velho que já morava em São Paulo, então eu vim morar com ele e vim estudar na IC, que foi um lugar que eu comecei a entender bem mais de cinema de mercado, porque tinham professores ali da área e tal. Como business mesmo, Como né? business, sim. Então, tipo, o Robert McKee veio da palestra no Brasil, foi na IC da palestra para os alunos. Que legal. A minha professora de edição tinha ganhado o Oscar de edição. Olha que legal. Tinha uma galera na IC, assim, foi incrível. Além de eu ter produzido mais de 20 curtas na IC, metragens, assim. Então eu experimentei de diversas áreas, assim, não só direção, mas tipo, fiz som, fiz fotografia e tal. E aí, quando eu vim para São Paulo para essa bolsa, eu falei, Deus, você me abençoou muito com essa bolsa. Mas você consegue... Milagre, né? Milagre. E aí eu falei essa frase assim, se não for muito abuso, Senhor, você consegue um emprego para mim que eu preciso me sustentar em São Paulo? Você foi tímido, humilde, né? Porque se Deus deu um milagre, eu te falei assim, maior Aí porque eu precisava me manter, né? Sim, claro. E aí eu consegui, antes da produtora, eu consegui um trabalho com um roteirista que fez, o Henry Grazinoli, que fez projetos para Lionsgate, para O2 e tal. Lionsgate é uma das maiores de Hollywood, né? Sim, sim. E aí ele me convidou, ele era professor meu, ele me convidou assim, Miguel, eu tô com um projeto de uma série,
você não quer me ajudar com um roteiro? Uhum. Eu falei, claro! E aí eu estudava na Eis-me IC, aqui, né? eis-me aqui. Eu estudava na IC de manhã, todos os dias. Aham. À tarde, eu ia pra casa dele, ele me pagava e me ensinava roteiro. Eu Olha falei, que eita, legal. Deus, milagre, É, porção milagre, dobrada. Triplicada, né? Triplicado. Porque veio o trabalho. Veio trabalho. Almoçava ainda lá, ainda economizava. Mas aí Provisão. eu comecei a ter, assim, um aprendizado de roteiro muito bacana e também junto com a IC, né, das produções. E aí depois esse projeto encerrou e aí um amigo meu me indicou para trabalhar na Buriti Filmes, né? Uhum. E aí era um projeto da Laís, mas de educação. A gente dava oficinas de cinema na periferia. Uau, que legal. E era a periferia do Brasil. Eu fui para a Bahia da oficina, a gente foi pro Maranhão, a favela do Rio e São Paulo, a gente deu aulas de cinema. E eles produziam curta e eu estava no set orientando eles como filmar esse projeto. Fiquei 3 anos nesse projeto. Uma super escola para você também. Super escola. E também editava os filmes dos alunos, então eu já tinha uma escola de narrativa ali, de montagem também. E aí depois eu fui trabalhar na O2 Filmes, que é uma referência, né, mundial do Fernando Meirelles, diretor do Cidade de Deus. Eu fui trabalhar na área de publicidade na O2, né? Então eu ajudava ali, assistente de direção, eu cuidava do elenco ali do cast. Então, se precisava de um personagem específico, por exemplo, um senhor branco de 70 anos. Aí a gente entrava em contato com as agências, aí eu gravava os testes de 70, 80 senhores diferentes e fazia os testes ali, gravava e ia para o diretor, para o assistente de direção, para decidir quem eram as pessoas que iam fazer aquele personagem daquela publicidade. E depois eu ia para o set, né, participar dessas filmagens e administrando ali esse elenco, né? Então eu comecei a ver na O2 orçamentos também que eu não tinha acesso nos projetos que eu fazia. Então eu fiz uma publicidade para Coca-Cola lá, para Vivo, empresas grandes assim, projetos de 3 milhões, 2 diárias. Projetos enormes, assim. E a indústria da publicidade tem orçamentos muito grande. Às vezes até maior do que um filme mesmo. Bem maior do que filme, assim. Mas ele era infinitamente maior do que meus curtas custavam R$200, né? Então, a gente já vai falar dos seus curtas já. Então eu no início, eu fazia esse cinema que a gente fala de guerrilha, né? Com poucos recursos. E na O2 eu vi o de guerra, digamos assim, com os tanques, aviões, né? E etc. O Napoleão Bonaparte, né? Tipo, chegando. E aí eu comecei a ver a estrutura de business de cinema mesmo, assim, uma estrutura muito grande. E foi uma experiência incrível poder estar ali, né? E até que chegou um ponto, né, que eu vi que ali não era mais o meu lugar mesmo, sabe? Que é a brincadeira que eu fiz no começo, né? Do chamado e não o filme, né? Mas conta essa história, ela é bem interessante, né? Porque você estava fazendo um comercial e alguma coisa mudou ali. Isso, na época, eu acho que esse início de chamado, assim, geralmente sempre vem com um incômodo, um desconforto, assim, na verdade, que Deus começa a te falar, e eu assistia filmes e falando, caramba, por que não tem filmes com qualidade cristãos, sabe? E eu comecei a pensar sobre isso, aí começou os filmes, tipo, Desafiando o Gigante, lá no início, né? E eu achei um livro que se chama Prepare-se para a Chuva. É do pastor da igreja de Sherwood, que é dos irmãos Kendrick, que fizeram... Kendrick Brothers, né? Que é um estúdio, uma produtora muito grande, que se associou, inclusive, à Sony, né? Sim. E hoje filmes tem... do Brasil, que chegam até o Brasil da Sony, é do Kendrick Brothers. Que hoje tem Prova de Fogo, Quarto de Guerra, muitos filmes corajosos e tal. E eu tive acesso a esse livro, na verdade é o pastor deles que conta o início, que me impactou muito, assim, quando eu li, porque tinha lá um dado de pesquisa que o pastor viu que o cinema influenciava mais a sociedade do que a igreja. Você sabe que tem uma, né, para
curiosidade aqui. Sim. Quando a gente pensa, né, e aí para puxar mesmo jogar a luz sobre esse ponto, né, a sociedade americana pós-guerra foi moldada a partir do cinema. Sim. Né? Os heróis criados, Super-Homem, né? É verdade, foram tudo. E aliás, o Super-Homem foi um plágio de Jesus Cristo, da história de Jesus. Diga-se de passagem, né? Para a nossa audiência entender, para aquele que não está mais acostumado com os bastidores do cinema e do mundo do cinema, o Hitler construiu algo muito ruim, mas extremamente poderoso, que é o Terceiro Reich, a partir do cinema. Ele colocava os soldados no cinema, não é isso? Para poder absorver aquela cultura. Então, quão poderoso, né? Eu li recentemente uma tese de mestrado de uma aluna aqui da USP, inclusive, que ela fez um estudo de como os filmes de uma determinada emissora aqui do Brasil influenciou a adolescência e o comportamento do Brasil como um todo, né? Então, o poder realmente que vem através do cinema, né? Não, com certeza. Da arte do cinema. E você pega em outros momentos, não só depois da guerra, mas, por exemplo, o filme Rambo um marketing da guerra do Vietnã. Total. Apollo 13 em relação à Guerra Fria. Então, o cinema foi utilizado para... O cinema é um formador de opinião. Total. Ele impacta a sociedade até hoje para trazer conceitos para a sociedade hoje sobre LGBT, sobre meio ambiente, sobre diversos assuntos, sobre aborto, que eles querem falar para a sociedade, assim. E eu acho não, tenho certeza, viu, Miguel? E a gente está aqui um pouco para repercutir isso, né? Sim. Você que é empresário e está no lucro real, já a gente vai falar com você diretamente, porque amarrando aqui, né, com a sua inquietação, né, os nossos filhos, a nossa sociedade está sendo moldada com a cosmovisão que não é cristã, né? E o poder e o potencial que o cinema tem de levar não só a mensagem da cruz, conceitos da família, não é? Mas, sobretudo, de impactar e influenciar a sociedade. Hoje você vai ter uma rica oportunidade de participar da solução, né? Tem um amigo que diz que só tem dois lados. Ou você participa do problema, ou você participa da solução. Então, você vai ser convidado, hoje a gente explica já para você, como fazer parte da solução através do cinema, né? Mas conta mais aí, Miguel. E aí eu comecei essa inquietação, né, em relação a não ter filmes de qualidade cristãos e ver os filmes, digamos, seculares, né, com conteúdos que não eram edificantes e tal, por mais que levasse o entretenimento e tal. Isso começou a me incomodar, porque eu comecei a sentir que Deus estava me colocando em lugares estratégicos mesmo. Eu ganhei uma baita bolsa num dos melhores cursos do Brasil. Eu entrei na O2, que todo mundo queria estar. E eu estava lá, trabalhando na O2, né, nesse dia específico, estava fazendo uma publicidade do papel higiênico Neve. Aquela do Alfredo, né? Alfredo. Quem não lembra, né? Os mais jovens não, né? Mas é emblemática, né? Alfredo, cadê o Neve? E aí ele vinha, né, com a bandeja assim, com papel higiênico. E aí, nesse dia, eu já estava lendo esse livro e tal, já existia essa inquietação. Deus falou comigo assim... eu tô te colocando nesses lugares, eu não te dei esse dom para você ficar fazendo plano detalhe de papel higiênico. Olha, foi uma puxada de orelha, né? Foi uma puxadaça de orelha, assim. E aí, naquele momento, eu vi que ali não era o meu lugar. Ali não era o meu lugar, apesar de todo mundo querer estar lá, eu fui sair da O2 e comecei a sonhar, criar a For You Filmes, que é a produtora que eu tenho hoje, junto com o Luan e com o Douglas, né, que são os fundadores e sócios, né? E no início a gente queria, na verdade a gente queria criar um ministério de cinema, né? Tipo assim como tem ministério de música, ministério teatro, de cinema. Né? Faz sentido, né? Tipo assim, mais ou menos, ministério de né? cinema, como assim? Porque a gente não estava pensando... eu vou para o mercado para ganhar dinheiro do público cristão. Não é isso. Como transformar o cinema numa missão, né? Sim, acho que era essa. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Mas deixa eu fazer só uma pausa aqui. E
incentivar, né? Um dos objetivos da nossa conversa aqui é fazer com que você pense e, da parte de Deus, de repente, ser um instrumento para tocar o seu coração. Então, quando Deus chama alguém, ele dá as condições, como foi o caso do Miguel. E é natural, né, por conta da nossa natureza humana, a gente resistir. Sim. Aliás, tem a história, a jornada do herói, né? Do herói. É baseado desse instinto humano, né? Sim, que tem um chamado e às vezes resiste, etc. e tal. Então, eu queria encorajá-lo hoje, né? Queria colocar no seu coração este desafio de fé. Se Deus já está falando com você, quer seja para o cinema ou para empreender, né? Seja um homem ou uma mulher de fé, ajoelha como o Miguel fez, né? Ele vai contar um pouquinho mais desse começo na For You Filmes, e aceite o chamado. Eu posso te garantir que ele vai dar os recursos, vai conectar as pessoas e você vai impactar muitas vidas. Então, não deixe passar essa oportunidade, né, Miguel? Eu gostaria de aproveitar esse teu gancho aí. Sim. No cinema a gente usa bastante essa expressão, né? Durante o roteiro, o gancho, ponto de virada. Então, que seja um ponto de virada aí. Você está em dúvida que se é Deus que está falando com você, ajoelha, busca conselhos, que na multidão de conselhos há sabedoria, e eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração. Mas e aí vocês entenderam ali o ministério e foram orar, né, sobre isso? Como é que foi isso? Nesse início, foi total direcionamento de Deus, assim. Por mais que eu falei desse episódio do Papel Higiênico Neve, mas eu fiquei alguns meses, assim, lendo esse livro e na dúvida impactado. Mesmo, porque não é fácil você sair de uma empresa grande, pode ser de outro segmento. Às vezes você está numa grande empresa e você fala assim, eu vou largar isso tudo aqui, e o que eu tenho de garantia? Tipo, nada, né? Tipo assim... Você tem 3 versículos bíblicos na Bíblia que falam que o justo viverá pela fé. Exatamente isso. Essa é a garantia. A garantia que eu tinha, que é a maior de todas, é que eu tinha Deus do meu lado. Sim. Essa é a garantia que, sem dúvida, me deixava, de certa forma, confortável para fazer isso. Te dava esperança. Te dava isso. E aí nós 3 começamos a orar. Inicialmente a gente não... vamos fazer um projeto... Business plan. A gente começou a orar. Porque você era bem jovem na época, né? Quantos anos você tinha, né? Eu tinha... Isso é uma boa pergunta. São 15 anos, eu tinha 25. Jovem. 25, Saindo da adolescência. Ali. E aí a gente começou a orar. Tem um momento que a gente orando junto, assim, a gente começou a buscar... uma palavra de Deus, né? E Deus fez um download do estatuto da empresa, Olha, assim, né? Que legal. Em Efésios 2, né? No sentido de como a produtora deveria ser e tal. Então, isso nos ajudou muito no início. E a gente foi orando e conversando com outras pessoas e divulgando o sonho, assim. Na verdade, só orando e vendo que Deus ia trabalhar. E aí outras pessoas começaram a se aproximar, até porque o cinema é uma arte coletiva, né? Sim, verdade. Né? Tipo, fazer eu e duas pessoas... É a sétima arte porque conjuga todas as demais, né? Sim. Então, aí, quando começou a chegar mais pessoas, a gente foi pensar o nosso primeiro projeto, que foi um curta-metragem que se chama Não Me Deixe Te Deixar, o nome do curta. Mas uma curiosidade, quando que surgiu o nome For You Filmes? Porque tem um significado importante aí no nome, né? Sim. Isso foi bem no início, no nosso primeiro dia, assim, de reunião, eu e o Luan e o Douglas, meio que Deus já me deu o nome, assim, sabe? O download veio completo. Veio o estatuto, nome, que legal. Slogan, né? Filmes que transformam e tal. E a gente já veio tudo, porque, na verdade, a gente queria um nome que a gente pudesse transitar tanto no cenário cristão quanto no secular. Estratégico. Inicialmente a gente, por exemplo, um El Shaddai Filmes, às vezes poderia... Fechar portas. Nada contra, mas mas inicialmente a gente pensou, e a gente sonhou em um nome também em inglês, porque a gente sonhava em fazer projetos internacionais também. E o For You, ele tem um duplo sentido, quando a pessoa lê inicialmente, ela acha que a gente está criando filmes pro público, para você que está assistindo. For You. For You. A gente tá For You Filmes. Mas o significado e o sentido é que
tudo que a gente faz é pra ele, é for you, é pra cima, não é pra frente, entendeu? É muito bom. É pra Deus que a gente tá fazendo os nossos projetos. E isso por mais que tenha esse duplo sentido, tudo que a gente faz, a gente busca excelência porque a gente tá fazendo pra ele, entende? Então esse foi o sentido no início da caminhada, assim. Eu gosto muito de um texto que diz que por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Poderia ser até a referência aí. Mas foi uma das referências. Que foi bom, uma das referências. Muito assim. legal. E aí surgiu o nome e a gente começou a pensar, né, o primeiro projeto que eu estava falando, que foi... Mas a gente não era de uma mega igreja. Não tinha orçamento. Não tinha pai rico para ajudar. Tinha pouquíssimos equipamentos. O pessoal era do audiovisual, tinha o conhecimento e a gente tinha Deus. Você tinha tido uma escola bacana também, né? Sim. Mas escassez de recurso absoluto. Absoluto. E isso é até legal, os simples começos, né? Pequenos começos, né? É verdade. Porque a gente não esperou, eu quero a câmera mais moderna do mercado, eu quero chamar o Denzel Washington para esse projeto. A gente falou, o que a gente tem na mão? Aí a gente começou a pegar equipamento emprestado, câmera emprestada. E essa história é bem engraçada de passagem, né? Você está se referindo ao primeiro curta, não é primeiro isso? Curta, isso. E aí a gente tinha algumas limitações de equipamento. A gente filmou com a T1i, que é uma câmera muito antiga, ela filmava em 20 frames por segundo, é um termo meio técnico, mas quem é da área vai entender. E a gente também no cinema, a gente grava o áudio separado, né, num gravador de som. Sim. A gente não tinha gravador de som. A gente pegou uma câmera de fita mini DV. Uau, aquelas de entrevista, né? A gente deixou a tampa da lente fechada mesmo, porque era só para gravar o áudio, e plugou o microfone nela. Então, o gravador de som era uma segunda câmera antiga para depois tentar sincronizar isso, entendeu? Então, que loucura. A gente não tinha refletor. Tem até uma cena, né, eu comentei aqui em off, a gente tinha uma cena no que o personagem meio que tava com o carro parado, olhando o semáforo, e aí eu parei o carro em frente à minha casa, puxei várias extensões da tomada, aí coloquei um bocal com tomada assim, e uma lâmpada de casa mesmo, uma lâmpada fluorescente na época, o tungstênio, eu não lembro, aquelas lâmpadas, e a pessoa segurava com a mão a lâmpada para iluminar o rosto, assim, não tinha... Que loucura. A gente não tinha, mas a gente entendia o propósito daquele desenho da luz. Sim, tinha questão técnica. Tinha questão técnica, mas era na raça, assim, porque aí tem uma cena do filme... Era o seu azeite, né? Era o pouco que você tinha. Era. E tinha cena inicial do filme, a câmera ia se aproximando do personagem, assim, na igreja, né? Nos bancos da igreja. A gente pegou uma cadeira de rodas e começou a fazer... O seu traveling era uma cadeira de rodas. E isso foi muito bacana porque a gente aprendeu muito também, no sentido de fazer com o que tem na mão. De não se limitar. E eu acho que tem uma grande aprendizagem aí, né? Que é o que você comenta várias vezes, né? Não espera receber um convite da Lionsgate, por exemplo, ou ok, se você, né, tem recursos para poder estudar fora e tudo mais, mas começa com o que você tem convicção que foi um chamado que Deus deu, que ele vai, seja humilde, né, ser fiel no pouco, né, e ele vai te colocar sobre o mundo. Hoje as produções, né, a gente já vai contar um pouquinho sobre os seus projetos atuais, o tamanho, né, a proporção que tomou, mas teve esse pequeno começo, né, então... Eu costumo falar que, assim, tem muita gente que tem o sonho de ser cineasta, e às vezes Deus dá um sonho, tipo assim, precisa fazer um filme, mas a Netflix, por exemplo, não vai bater na sua porta para você fazer o projeto para ele. Você precisa começar por algum lugar. Deus está te dando um sonho de um projeto grande, você precisa começar por algum lugar. Então, a gente precisava começar e realizar nossos projetos. E esse primeiro curta, a gente botou no YouTube, e era no início do YouTube. O YouTube nem existia 4K na época. E aí a gente botou no YouTube ali bem no início e as pessoas começaram a assistir, assim,
meio que deu uma viralizada. Olha que legal. E a gente recebia um comentário que virou jargão até hoje na produtora. As pessoas, nossa, que incrível, parece filme. As pessoas colocavam essa frase. Poxa vida, a gente queria que fazer um filme, né? E isso era um baita elogio pra gente, porque, tipo, um leigo falando, né? Mas a gente entendia que a pessoa olhava e falava assim, não é que parece filme, né? Tipo, então é isso. Até legal. Hoje, depois eu vou falar, eu fiz um projeto mês passado, aí no set eu virava e falava assim, nossa, tá parecendo filme. Então a gente virou a piada interna. Mas também, Miguel, foi com quantos reais que você fez o primeiro? Esse primeiro curta foi uns R$400. R$400, então assim, foi um milagre parecer filme cinema com R$400. Eu lembro que também a Fernanda Brum, na época, viu no Twitter o primeiro curta, e ela retweetou. Aí começou a disparar as visualizações e tal. E outros profissionais de audiovisual começaram a contactar a gente, também querendo participar dos projetos. Então, esse foi o nosso start, assim, nosso início. Seu pequeno começo, Pequeno começo. E aí o segundo curta... Sim. Eu vou dar um spoiler aqui, é uma expressão do cinema, né? O Miguel recebeu um cheque de Deus para fazer o segundo curta. Conta essa história. Ela é bem interessante também. E aí, depois do primeiro projeto, a gente pensou, pô, vamos organizar a casa, né? E vamos fazer um novo projeto. E aí o nome do segundo projeto chamava Dom Gratuito. Aí a gente tinha um roteiro pronto, fez um business plan incrível. Aí a gente já estava profissionalizando. Um amigo meu, designer de uma agência, fez pra gente gratuito, tal, ficou muito legal. E aí a gente fez o orçamento do filme, era um curta-metragem também. Na época, R$10 mil, a gente queria esse recurso para fazer o filme. Hoje seria bem mais, né, no caso. E aí, 25 talvez aí. E aí que a gente pensando assim, as orações que eu faço meio sinceras assim, poxa Deus, você já abençoou tanto, mas podia trazer esse recurso pra gente fazer esse projeto para, tipo, o mínimo, as pessoas não tirarem dinheiro no bolso para alimentação, passagem, pagar um cachê pro ator, alugar uma câmera um pouquinho melhor, abandonar a ter alugar um tripé, né? Alugar um tripé. O tripé você contou que no primeiro era um ser humano, era um bipé, na verdade. O tripé da câmera a gente tinha, não tinha o da luz, mas da câmera a gente tinha. O da luz era um bipé, era um bipé, um ser humano. E aí, pra gente ter uma estrutura melhor, assim... Dentro dessa visão de excelência, de buscar o melhor. De alugar um monitor legal, uma luz... E aí a gente fez esse orçamento. E aí a gente enviou o business plan, né, para várias empresas, igrejas, pastores, amigos. Ele pensou, agora nós vamos arrebentar. Né? Agora mandamos o link do primeiro curta, falando, não, a gente tem um case de sucesso, Fernanda Brum tweetou e tal. E aí ninguém respondeu nesse e-mail. Uau! Ninguém respondeu o e-mail, ninguém fez contato para marcar reunião. E a gente ficou assim... Ficou triste? Como é que foi a reação aí? Não, eu fiquei assim, tipo, a gente quer fazer algo relevante, né? Um projeto para tocar as pessoas. E aí a gente ficou meio chateado, mas falou assim, a gente vai fazer de qualquer jeito. A gente ia tirar dinheiro do bolso para fazer. Mesmo não tendo, né, em algumas situações. E aí eu morava em São Paulo nessa época, né? E aí eu passei o primeiro curta-metragem, fui convidado para passar numa igreja em São Paulo. Mas era no culto dos jovens, devia ter uns 50 jovens, 100 jovens. Aí eu passei passei o curta no início do culto. E aí, nos primeiros 5 minutos do curta, começou a dar problema no som, assim, sabe? Começou a dar problema no som, o técnico de som foi lá, mexeu na caixa, tipo, mau contato com o cabo. Seja, uma apresentação meio... ruim. Tipo, não conseguia ouvir o diálogo, às vezes picotava o diálogo, a trilha sonora. Eu lembro de eu abaixar assim, Senhor, abençoa, que as pessoas possam entender o curta. sem áudio. Sem áudio, cinema mudo, fazendo cinema mudo. E aí, não pararam, voltaram, o curta continuou, e aí voltou o som. Aí, beleza, aí acabou o curta,
eu fui lá na frente falar um pouco, né, da For You Filmes, falei e tal. Aí o pastor, assim, se aproximou do meu lado, parou do meu lado, falei, acho que eu tô falando demais, né? O pastor chega do lado, você tem que entregar o microfone, né? Aí eu agradeci, entreguei o microfone e ele falou, gente... E eu nem falei do próximo projeto, que era o Dom Gratuito. Eu falou, Você tava ali tenso por conta dos problemas técnicos e tal. Aí ele falou, eu já tinha compartilhado com o pastor, ele falou, o Miguel da For You Filmes, ele tá fazendo um novo projeto que vai filmar nos próximos dias. Estava próximo da gente filmar. Se eu não me engano, faltava uma semana pra gente filmar. Sem recurso. Sem recurso. E aí procurem ele no final, se você quiser abençoar o projeto, procura no final do culto, que ele conversa com você. Aí aconteceu o culto, louvor, momento de dízimo, pregação, teatro, tudo. E aí, no final do culto, algumas pessoas vieram falar comigo, mas tipo assim, uma menina que queria ser atriz, sempre tem alguém que tem um roteiro, as pessoas vão fazendo um network, e só jovens, adolescentes, né? E aí, bem no finalzinho do culto, um jovem senhor, né? Porque era um culto de jovem, e aí tinham mais ou menos 50, 60 anos, que estava com um filho lá. Você conhecia a pessoa? Não conhecia. Ele chegou até mim e falou assim, você que é o Miguel da For You? Eu falei, sou. Isso aqui é para você. E me entregou um envelope. E eu agradeci, eu falei, obrigado, tal. Ele, isso aqui é para abençoar vocês, e foi embora. E aí, na hora, eu guardei o envelope, alguém veio perguntar, quem era aquele senhor e tal? Eu falei, me entregou um envelope, não sei o que é. E aí, eu confesso que naquele momento, o cheque tava bem fininho, muito fininho, a minha fé ficou, né? Assim, tipo... mas quem não tem nada, se for 50, 100, 200 reais... Já vai ajudar. Já vai ajudar. Quando eu abri o envelope, tinha um cheque dentro. Uau! E aí, eu abri o envelope, eu tive que ler pro extenso ali, para entender, porque tinha muito zero, né? Aí eu olhei assim... Achou que tinha zero a menos ali. 10 mil reais. Era exatamente o orçamento do business plan. Exatamente. Uau. Provisão total. Total. E naquele momento, Deus falou comigo, não é por causa do seu talento, do seu dom, do seu business plan, eu vou entregar o dinheiro na hora que eu quiser. Não é sobre você, Não né? é sobre você. Muito legal, muito legal. E aí, avançando um pouco no tempo, chega, então, você já passou ali o perrengue do começo, né? E aí você chegou no seu primeiro longa-metragem, né? Para o cineasta, um longa-metragem é de fato onde a gente consegue desenvolver todas as habilidades e possibilidades. Como é que foi o seu primeiro longa? Conta pra gente. Eu já conhecia o Kaique Oliveira, né, que é o líder da CNC, do Rua Azusa, Jardim do Inimigo. Ele tinha ido ministrar na minha igreja. Ele é uma referência hoje de teatro musical. Sim, né? Tem um teatro, inclusive, aqui em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, e tem feito história aí, né? Ganha prêmios, etc. Tal. Mas aí você encontrou o Kaique e veio aí um desafio novo. Isso, a gente já se conhecia há um tempo, e uma coincidência que tinha, ou Jesuscidência, né? Uma das atrizes desse curta, que foi o do Cheque, né? Era da companhia... O Cheque de Deus era da companhia dele, que fez um personagem. Então o curta chegou até ele também depois. Né? E aí, quando ele assistiu, ele falou assim, nossa, a qualidade ficou muito bacana, tal, do curta. Miguel, eu sempre quis fazer um filme. Ele mandou mensagem. Eu sempre quis fazer um filme. Vamos fazer? Aí eu falei, vamos. Ele falou, vem pra São Paulo, né? Eu já tava no Rio nessa época. Vem pra São Paulo. E aí eu vim pra São Paulo e a gente começou a conversar sobre esse projeto. E aí ele falou, ele tinha só 2, 3 cenas na cabeça de uma história que ele ouviu numa das viagens, que uma mulher, uma senhora chegou na igreja pro pastor e pedindo dinheiro. Pastor, você pode me arrumar um dinheiro? Ele, pra que você precisa, minha filha? Ela, eu preciso de comprar ferro. Aí, pra que ferro? Ele, eu quero montar uma grade, uma jaula pro meu filho. Uau! E aí o pastor falou assim, mas por que? Meu filho é usuário de crack
ele que me pediu isso, eu já tranquei ele no quarto, ele arrombou a porta, e ele quer ser trancado para se livrar das drogas. E por isso a jaula. E por isso essa grade, né, na porta, na janela, para não sair pela janela. E aí vocês entenderam que essa história precisava ser contada. Isso. E também ele ouviu essa história e isso ficou ecoando na cabeça dele, que ele falou durante um tempo. E começou os noticiários, lembra em São Paulo, de internação compulsória? Sim, verdade, há uns anos atrás. Uma discussão, né, sobre isso. Uhum. E isso voltou na mente dele, esse assunto. Ele falou, acho que é o momento pra gente fazer um filme sobre esse assunto. E aí ele me chamou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. E aí eu comecei a botar a mão na massa do roteiro, né? Porque ele é da área de teatro, o roteiro de teatro é diferente do cinema. Mas ele colaborou, tipo, integralmente no roteiro também. Então eu escrevia, enviava pra ele. 4 mãos, mas aí você fazia o ajuste pra... aí ele dava os feedbacks. Narrativa cinematográfica. Às vezes escrevia alguns diálogos, me mandava fazer um novo tratamento e tal. E aí a gente, escrevendo o projeto, ele fez a parte de captação de recursos. O filme não foi por nenhuma lei de incentivo, o Kaique conseguiu com igrejas, parceiros, ministérios, né, esse recurso para produzir o projeto. Então, o Metanoia, no início, foi assim que nasceu. E aí o projeto começou a crescer, de certa forma, quando a gente começou também a convidar o elenco, né? O Kaique é o protagonista da história, e a gente começou a pensar quem faria os outros personagens. E a gente foi se surpreendendo, no sentido de Deus agindo também nos bastidores, que atores conhecidos começaram a ler o roteiro e falar, caramba, o roteiro, a história é incrível, essa história é incrível. E aí atores como Solange Couto, da Globo, Silvio Guindani, Caio Blá, que são atores conhecidos, né? O Caio Blá é um ator que está sempre fazendo cinema, né? Novela. Então eles foram aceitando e o projeto foi crescendo, assim, sabe? Até em orçamento também, o projeto e de verbas que foi conseguindo. E esse foi, assim, uma baita escola, no sentido... por mais que eu estava ali fazendo meu primeiro longa, mas eu tinha essa trajetória, né, que Deus foi preparando de estudo, de empresas e projetos que a gente fez antes. Mas o primeiro longa foi uma pós-graduação, doutorado e mestrado, não sei, foi... E MBA, tudo junto, né? Porque foram mais de 40 diárias de filmagem, 12 horas por dia, e tem mais de 100 cenas o filme, eu lembro que a decupagem deu quase 500 planos então foi muito intenso. E aí a gente tinha já caminhão de equipamento, de luz, aí não tinha cadeira de roda, tinha o trilho. Tinha o trilho. Trilho, bonitinho. Uau, aí já estava completa. Tinham refletores da ARRI profissional e tal, porque a gente tinha uma estrutura muito bacana para poder realizar esse projeto, assim. E foi incrível, assim, uma experiência para todo mundo, assim, porque era o primeiro projeto que ia para o cinema de uma produtora cristã brasileira. A gente tinha... Ou seja, o sonho lá de trás se tornando realidade, né? Sim. E ele teve uma trajetória super vencedora, né? Porque ficou no Brasil inteiro, nas salas de cinema. Sim. As igrejas faziam caravana para assistir, né? Sim. Isso, a gente teve um desafio antes de ir para o cinema, que foi... A gente precisava de uma distribuidora para lançar no cinema. A gente não consegue pegar o pendrive lá no Cinemark, né? Tem como você passar meu filme? É o ecossistema, né? Para quem não está acostumado à indústria do cinema, né? Você tem várias fases, né? Filme, o ciclo de um filme chega a 3, 4 anos da ideia, né? Ou do roteiro ali, até de fato ir para a sala de cinema. É um percurso bastante longo, né? E é como se fosse a gravadora da música, né? Para distribuir a música, a distribuidora é a do cinema. Porque ela que negocia com os players, digamos assim. Tem relacionamento. Relacionamento, sim. Então, eu poderia até alugar uma sala, né? Mas eu não iria conseguir passar no Brasil inteiro o filme. E aí eu lembro, a gente tinha o Festival do Rio, né? De cinema. Ele tem, paralelo aos filmes que são exibidos, tem um mercado, né? Uma rodada de negócios, pitching também.
É igual o Rio... já era o Rio igual o Rio to 2C. Não, mas era o Rio Content Market o nome. Ah, ok. Que é o precursor do Rio 2C. Que é o maior evento que conecta a comunidade, né? De audiovisual. De criatividade como todo. Também. Um evento que eu recomendo, já participei. É incrível, uma experiência. Nos encontramos lá, fizemos reunião. Recentemente lá, é verdade. E aí a gente fez um pitch lá para conseguir a distribuidora. E eu, novo, né, tinha 13 pessoas assistindo. Era o diretor da América Latina da Warner, da Fox, da Paramount, da Rio Film, da Europa Filmes, só galera gigante, assim. E você ainda tá com dúvidas que você tem que começar pequeno, né? Olha que bacana todo isso. Todo mundo o dobro da minha idade, e eu tinha lá 7 minutos para apresentar o projeto e 8 para perguntas e respostas. E a gente já tinha filmado Metanoia e a gente... O filme estava pronto. Tava quase pronto, a gente fez um teaser, ainda não era o trailer, a gente fez um teaser. No sentido de gravado já. Pronto, não, mas pós-produção. Ele estava em pós-produção, mas 80% da pós também já tava caminhado. E aí a gente apresentou o projeto, eu e o Luan, nesse pitch, e nisso, dessas 13 distribuidoras, 2 se interessaram, que foi a Fox e a Europa Filmes. Só que na hora eles entregam um cartão e aí avança em reuniões no escritório e tal. Porque quando acaba o tempo, entra o próximo, né? Não para. A linha de produção. De produção. Aí a Fox não caminhou muito. A gente entendeu também que era uma distribuidora muito grande para dar atenção ao nosso projeto. Talvez o nosso projeto não ia ser tão bem gerenciado lá. E a gente veio para Europa Filmes, veio para São Paulo para fazer essa reunião. Eu, Kaique, né? E aí tava o dono da Europa Filmes e a diretora de marketing. E a Europa Filmes distribuiu Tropa de Elite, Central do Brasil. Ela é uma das grandes, ou talvez até a maior distribuidora de filmes nacionais. Nacionais, sim. Inclusive responsável para levar para fora vários filmes nacionais. É uma excelente distribuidora. Sim. E na hora da reunião, a gente já tinha enviado um link com um corte do Metanoia para eles assistirem. E aí, lá na hora da reunião, a gente foi com muita fé, tipo assim, caramba, vamos levar os filmes pro cinema e tal, porque a gente precisava para levar pro cinema, né? Sim. Porque aí, no final da história, essa é a missão, né? Sim. Da arte ali. E aí, o diretor da Europa Filmes falou na primeira reunião assim, nosso filme de vocês é muito legal, mas é muito dramático. E no Brasil, brasileiro não assiste drama. Brasileiro gosta de comédia, gosta de filme de ação. Mas eu acho que é um filme necessário. Eu acho que a gente consegue passar em 2, 4 salas no Brasil. Eu já estava por dentro comemorando, né? Falou, não, porque quando eu falo 4 salas, não que eu esperasse 1.000, 2.000... O Kaique, a sensação é que o Kaique tava derretendo na cadeira, assim, tipo assim... Eu vou desmaiar. E aí eu falei assim, pô, é legal passar no cinema, mas, poxa, a gente podia passar em vários lugares e tal. Aí rolou a reunião e tal, acabou a reunião, não teve muito assim, tipo, não teve como negociar, né? Pô, vamos passar em mais. E cada lugar que você passa... É um valor gasto também. É como se você estivesse abrindo uma franquia, digamos assim. Porque você paga imposto, você paga a cópia do filme. Enfim, é uma estrutura também. Tem um valor de lançamento. E aí acabou a reunião, a gente no corredor, assim, aí a diretora de marketing estava na reunião, fez um sinal assim, chamou a gente. Aí a gente foi falar com ela, ela falou assim, olha só, deixa eu te falar, eu cresci numa família evangélica, tô afastada. Falou assim mesmo, tô afastada, mas eu quero ajudar vocês. Olha que legal. É o anjo, e aí, né? Aí eu falei assim, ela falou assim, eu vou dar uma dica para vocês. Pede para pessoas de influência postar nas redes sociais e as pessoas ligarem para os cinemas. Interessante. Tipo Dois Filhos de Francisco, que pedia a música no orelhão lá, sabe? É verdade. Liga para os cinemas, eles pedindo o Metanoia para passar lá. Aí ele já tinha falado assim, a gente vai lançar em tal mês e tal, já tinha um deadline de lançamento. E pede para as pessoas movimentarem isso. E aí a gente saiu com essa palavra lá, né, direção. Até hoje eu tenho uma amizade muito grande com ela, a gente se fala e tal.
encontra nos eventos. E aí a gente foi, e o Kaique conhece muita gente também, né? O Kaique. Sim. Aí viralizou. Aí viralizou. Aí usou a estratégia para viralizar e a expandir gente as salas. começou, assim, a conectar, né? Tipo, cantores gospel, pastores, começaram a postar e pessoas ligarem para a sala do cinema. E eu lembro, tipo, assim, aí recebeu um e-mail da Europa Filmes, estão procurando filme bastante aqui e tal. A gente vai passar em 12 salas. Mandaram e-mail, a gente, opa. Já, tipo, triplicou, né? Triplicou. Prosperamos aqui. Aí recebeu 2, 3 dias depois outro e-mail. Em 25 salas. Uau. Estão pedindo aqui, estão fazendo muitos pedidos. Aí foi aumentando. Aí recebeu um e-mail, 53 salas. Uau. Aí tava assim no e-mail, e vai ser exibido em todos os estados do Brasil. Que legal, Miguel. Aí a gente, no final, chegou a 105 salas de cinema. Que incrível. De 4 salas foi para 105. Prosperou, né? Prosperou e o filme, assim, eu lembro que em São Paulo, você fica na ansiedade, né, ia ser a primeira vez que eu ia ter um projeto meu onde eu não tava na sala para acompanhar o filme. Eu tava em uma sala, mas nas outras 104 salas eu não tava. Né? Será que as pessoas vão sair de casa, comprar ingresso caro, estacionamento de shopping? Aí é a humanidade, o lado humano, humanidade, racional, né? Tipo, né? porque podia ser um fracasso o projeto e a gente nunca fazer filme, digamos assim, mais. E aí, a gente orando, divulgando, assim, a gente tinha verba de divulgação, planejamento, tinha banner no Adoro Cinema, tinha rádios gospel sorteando ingresso. Que legal. Enfim, tinha um planejamento de divulgação muito bacana também. Isso tudo também capitaneado pela Europa aí, porque é parte da função deles. Né? Teve pré-estreia no Rio e São Paulo também, chamamos pastores, líderes. E aí, quando lançou o filme, assim, na noite anterior, apareceu uma notícia aqui no cinema do Shopping Bourbon, abrimos sessão extra meia-noite. Uau! Aí a gente, o que houve? Sucesso! Aí a gente começou a receber mensagem de pessoa falando assim, não estamos encontrando ingresso no Shopping Bourbon. Meu Deus! Aí alguém falou, só tem pra segunda ou terça. A gente, opa, estão comprando ingresso, tipo assim, um dia antes. Estão comprando ingresso, as pessoas vão assistir. E aí os cinemas, cara, a gente no outro dia começou a receber foto, isso é coisa surreal, coisa que a igreja faz, assim, de caravanas indo assistir o filme, as pessoas tirando selfie na frente do pôster, 20 pessoas na frente do pôster do filme, assim, que tipo, bacana, grupos, igrejas, todo mundo indo e assistir o filme no cinema. E isso foi muito louco, porque até as outras distribuidoras e o mercado falou assim, que filme é esse? Sabe? Tipo, chamou atenção, né? Metanoia? Mas era o propósito, né? Se materializando na vida real, né? Sim. A gente aqui no Tela, Miguel, você acompanha, né? Você faz parte do Tela também. A gente fala bastante sobre business as mission também, né? Sim. Além de negócio, comissão, a gente fala de business as mission. E a For You Filmes é um exemplo de BAM, né? Business as Mission. Fala um pouquinho da tua visão com relação a BAM, né? Como misturar essa visão de missão e negócio, porque no final do dia, né? Esse exemplo que você está dando é a missão se cumprindo, né? Sim, porque lá no início, né? O propósito da For You, desde o início, não era simplesmente lucrar no mercado cristão. Esse era o nosso... Estava no nosso DNA lá isso, né? A gente queria produzir projetos que levasse a mensagem através da sétima arte. Isso é um produto, né? Porque é um negócio de mercado, é business, né? Assim como um filme, um livro, né? Então, isso é um mercado. Mas a gente queria que mais pessoas tivessem acesso a essa história, para que as pessoas sejam impactadas, né? Então, a nossa visão, a gente precisa dos recursos para sustentar, a gente precisa de recursos para produzir os projetos, que não é barato fazer um filme, mas o nosso propósito é sonhar os projetos que Deus tem dado para a gente, para produzir e alcançar o público. Essa é a nossa missão, através dos filmes impactar e transformar as vidas. A gente não pensa assim, nossa, a gente precisa bater a meta de tanto de dinheiro ou de tantos projetos por um simples número, né?
A gente quer o número, são as almas, né? As pessoas e as vidas transformadas. Parte, né? Tem o lado de fazer parte, né? Os planejamentos, projetos, sim. Participar de edital. Tem o lado business, sim. mas você tem a opção, né, de fazer isso com um propósito. Sim. Aliás, o seu último projeto e tanto, né? Conta um pouquinho pra gente do seu último trabalho feito em parceria com a Luz em Ação. Só uma informação aqui, né? Para quem não conhece Luz em Ação, eu recomendo fortemente que você dê um Google aí para saber sobre esta produtora brasileira que produz filmes, conteúdo para o mundo muçulmano. É isso mesmo, né? É o projeto que vocês fizeram recentemente em parceria com a Luz em Ação, né? Conta um pouquinho desse último trabalho. Eu conheço a Luz em Ação, né? O John e o Joel há mais de 10 anos, desde o início, né? Tanto nosso quanto deles. Eles estiveram no set do Metanoia, inclusive. Olha isso. Eles apareceram lá. Uma semente ali. Teve uma semente lá. E eles tinham um projeto, de uma história que se passava no Rio de Janeiro. E também em parceria com uma coprodução de 3 produtoras. Luz em Ação e Foil Filmes, inclusive as duas são do Tela, né? Associados ao Tela. Parceiros aqui. E tem uma produtora também do Egito, né? Que é a Soft Power Productions. E essas 3 produtoras, né? O dinheiro veio de produtoras internacionais, veio de fora, para a gente produzir um curta no Rio. E eu dirigi junto com o John. A história, rapidamente, são 2 adolescentes, um cristão e um muçulmano, que conversam sobre a fé deles, né, durante um primeiro dia de escola, de aula. E é falado na língua nativa deles, né? Não é em português, não, é em árabe. E foi um baita desafio dirigir atores falando árabe. Mas como o mercado-alvo é o mercado árabe, não era necessário, mas imagina o desafio e tanto. Sim, né? Sim. Então, tipo, a maioria falava inglês, né, deles, dos atores. E a gente tinha também um profissional no set que ele acompanhava os diálogos, porque ela sabia inglês e árabe, para saber o que eles estavam falando, o que realmente estava no roteiro. Então, como o público-alvo é o Oriente Médio, a gente fazer na língua nativa é a estratégia ideal, né? Sim, sem dúvida. Então, esse projeto a gente fez em janeiro, no Rio. Foi incrível também, uma experiência incrível. A gente está na etapa de pós-produção agora, né? Lá para o fim do ano ele fica pronto. E aí ele vai ser lançado no Egito, no Líbano, vai ter eventos lá para lançar. E a gente vai escrever em festivais de cinema do mundo, mas principalmente na região. A gente quer plantar uma semente nas pessoas que assistirem, porque o filme não tem uma conversão, alguém que muda de religião, mas eles discutem assuntos sobre fé e às vezes a gente acredita em algo que os nossos pais ensinaram a gente a acreditar. Então o protagonista questiona, por que eu nasci no Egito, eu sou muçulmano? E quem nasce no Brasil é cristão? Por que isso? Ele questiona o pai, sabe? Aliás, o bom cinema, ele não necessariamente dá respostas, mas faz boas perguntas. Sim, né? A ideia era questionar mesmo. Boa, muito boa. Então esse é o projeto, né, que a gente fez, que é para, de certa forma, alcançar... Tá fresquinho aí no forno, né? Tá fresquinho. Mas vamos falar de futuro. Vamos. Você tá com um projeto novo, sim, que recebeu verba pública, né? Então isso faz parte aí do processo, você ter leis de incentivo, você ter verba pública. Aliás, né, o Brasil nunca teve tanto dinheiro disponível para produzir. Né? Então, hashtag fica a dica aí. Né? Mais uma dica para você pôr a sua fé em prática. Então, vocês ganharam um edital recentemente. Mr. H, põe na tela para a gente o novo projeto do Miguel aqui. É super divertido o nome, né? O trocadilho aí que você fez com o nome. Conta pra gente sobre esse novo projeto. Esse projeto, eu tenho essa história há muito tempo.
que Deus me deu também, essa história. Esse download. Esse download. E se chama Amor para Cachorro. E o protagonista é um cachorro caramelo, morador de rua. E ele famoso cachorro caramelo. Olha, já tem um potencial para viralizar enorme, né? Porque você sabe que cachorro caramelo é uma personalidade já dos memes. Virou patrimônio histórico. É verdade, eu vi essa notícia recente. Então você já entrou no hype. Já entrei no hype. Deus te colocou no hype. Amém. Né? Porque quando você pensou isso, não existia. Não nem existia. Internet do jeito que é hoje, não. Né? Olha aí. Até um marketing espontâneo já. Sim. E ele tem 2 sonhos, esse personagem. Um é comer o frango da padaria, que é aquela TV para cachorro, né? Sim, que fica sim. E ter uma família. E ele sonha em ter uma família. E aí ele conhece o Pedrinho, que é o filho do dono da padaria, e eles, através da amizade, a gente fala sobre adoção, fala sobre família, fala sobre fé. Então... Isso tudo na ótica do cachorro. Na ótica do cachorro. A gente ouve o pensamento dele e através desses ensinamentos, o que ele pensa, a gente vai, de certa forma, trazendo, né, valores para a criança, para a família. Então esse é o projeto. É um longa-metragem. É um longa-metragem e também já tem um gancho para série, para ser série também. De produtos, aí você pode emendar produtos, né? Como fala com o público infantil, para estender a jornada do filme, né? Do cachorro caramelo, né? E aí a gente escreveu num edital ano passado, tinham 12 vagas, né, nesse edital, e a gente foi contemplado, a gente foi selecionado, né, e recebemos a verba para produzir o projeto. Então a gente, esse ano a gente vai começar a pré-produção desse projeto, a gente planeja filmar início de 2025 esse projeto. Então é o próximo projeto aí que a gente vai fazer. Maravilha. Vamos falar então falando de projetos futuros, né? Você é parceiro, está envolvido num projeto muito ousado chamado Cinema Pro. Pedi para o Mr. H colocar na tela para a gente também. E a você que está nos assistindo, eu vou te convidar. O Miguel vai contar um pouquinho dessa iniciativa, mas depois dá um Google cinemapro.space. Não é .com, não é .br, é space, né, de espaço em inglês, e Cinema Pro. cinemapro.space. Cinema Pro é um projeto bastante ousado, que tem muito a ver com a tua jornada, com o teu chamado de usar a arte do cinema para redimir, né, as artes, para poder fazer o que você teve muita dificuldade, mas a gente entende, né, que juntos nós somos mais fortes. Conta um pouquinho dessa iniciativa para a gente, por gentileza. Então, o Cinema Pro Space é um hub, né, eu posso usar essa palavra, muito interessante de fazer o link entre os realizadores, né, que produzem filmes cristãos, né, e também o empresário. Então, a gente sempre, foi o filme da nossa trajetória, uma das nossas maiores dificuldades foi orçamento, de conseguir captação de recursos para realizar os projetos. E, de certa forma, através, né, dessa iniciativa, dessa empresa, de fazer esse, digamos, meio de campo ali, né, para realizar projetos. A gente tem inicialmente 2 projetos em parceria com a Cine Pro Space, que é o Rota e o The Game, né? Então, que a gente está, né, o Cine Pro Space está captando recursos, fazendo reuniões para que esses projetos sejam realizados. A ideia é que sempre tenha, né, recurso para realizar novos projetos. E trazer pessoas novas, juntar produtoras, não é isso? Juntar roteiristas, ou seja, construir uma comunidade. Né? Acho que é uma palavra boa para definir. E, de certa forma, fomentar o mercado. Para quem não está acostumado com a indústria do cinema, eu acho que essa palavra, né, é uma boa palavra para a gente partir daí. A referência é sempre os Estados Unidos, não é isso? Então, nos Estados Unidos existe o cinema porque foi construída uma indústria. E, basicamente, o que é a indústria? Então, você tem o produto, as produtoras, você tem o mercado consumidor deste produto e você tem o investidor,
que lá nos Estados Unidos eles chamam de fomento, aqui também a gente usa essa expressão. Sim. Então, o propósito do Cinema Pro é juntar essas 4 partes, né? Sim. Para que seja produzido, e você comentou aqui nos bastidores, um dado que eu queria que você se incomodasse com esse dado, né? Se você é um empresário, está no lucro real, a gente vai te dar aqui os caminhos, né, para você poder fazer parte da solução, porque quando a gente pensa em cinema com propósito, ou com conteúdo, né, cosmovisão bíblica, praticamente não existe, né, Miguel? Quantos projetos foram produzidos nos últimos anos? Você tem esse número aí de cabeça? Então, falando de Brasil, né, por mais que a gente falou de Hollywood, em filmes gerais, né, seculares, em torno de 200 filmes por ano são feitos no Brasil. Ou seja, filmes de todos os gêneros, 200 por ano. Por ano. Brasileiro. Contando documentários, ficção, tô falando de longas metragens, não de curtas. Tá. Não, curtas é bem mais. Sim. Só que quando você traz pro nicho de mercado do cinema cristão, é difícil você encontrar um por ano, assim. Nos últimos anos que foram pro cinema, pra sala de cinema, se tiver 4 foi muito, assim, contando Metanoia. Em qual período? Quantos anos esses 4 filmes aí? Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. 10 anos, 4 filmes. Isso me incomoda. A gente falou no começo, né, o poder que o cinema tem de levar uma mensagem, de entrar na casa das pessoas. Né? Eu participei de um evento junto com o Miguel e ali foi perguntado quantas pessoas gostam de filme. Todos levantaram a mão e eu tenho certeza que você também se inclui nessa multidão. Sim. Mas 4 filmes em 10 anos. E você vê, o que mais me incomoda, essa mesma incômodo lá do início da FOIU, é que você vê em festivais de cinema, você filmes LGBT, aí no festival tem 20 filmes, assim, sabe? Filmes sobre um outro assunto, né, que às vezes o cristão não concorda, e tem muitos filmes, a indústria tá fazendo, e às vezes a gente quer, tipo, sabotar, ou vamos fazer um boicote a um stream e tal. Bobagem, tem que estar lá, né? De tomar posse mesmo desses lugares e estar nessas plataformas, na sala do cinema. Sim, para que ocupar os espaços, sim. Então a gente pode... A igreja tem o dinheiro. Sim, o dinheiro existe. O dinheiro existe, existe. Aliás, não só o dinheiro existe, né, como incentivo direto, então você tem aí pelo menos 3 formas, né? E o Cinema Pro Space, ele vai trabalhar essas 3 formas. A primeira delas é dinheiro que a gente chama de dinheiro direto, né? Então, você recebe aí o dinheiro direto ou da iniciativa privada, né? De um empresário que entende o propósito, e você está convidado a conhecer o Cinema Pro e se apaixonar pelas histórias e investir o seu dinheiro, né? Ou parte aí da sua receita, certo? Sim. Porque Deus dá dinheiro para ser multiplicado, e aqui está uma boa fonte de multiplicação. E existe o dinheiro também de renúncia fiscal, não é isso? Sim. Em que os projetos, um deles, né, que é a Rota do Cal, não é isso? Isso. Ele recebeu autorização da Ancine para captar dinheiro de renúncia fiscal, que resumidamente é você, em vez de pagar 100% do seu imposto devido, né? A César o que é de César. Sim. Você pode indicar os projetos do Cinema Pro para receber uma parte desse imposto. Então não é um dinheiro que sai do seu bolso, dinheiro que você já vai pagar, mas você pode transformar vidas através desse sim, né? De dizer, olha, esse projeto eu acredito, está aqui, e eu quero te dar a segurança de que existe um timaço por trás do Cinema Pro de advogados, contadores, técnicos especializados nesse processo, né, para te dar a segurança e a garantia de que todo o processo vai ser cumprido, né, na melhor prática aí da indústria do cinema, para facilitar com que você possa investir. Então você não vai ter trabalho nenhum, o único trabalho é dizer sim, eu acredito, eu entendi que existe aí algo de Deus e que existe uma urgência, né? Então o Cinema Pro é isso, né? É o hub que vai juntar produtores, roteiristas, a comunidade de cinema para produzir conteúdo que transforma
que sejam tão impactantes quanto foi o Metanoia, né? E certamente outros tantos que podem ser. Aliás, a história da Rota do Cal, quando eu li o argumento, me deu vontade de chorar. Dá só um spoilerzinho para a gente aqui do que se trata, para nossa audiência entender a importância, né, de apoiar financeiramente esse projeto. Conta um pouquinho para a gente. A temática principal do filme, ele aborda sobre prostituição infantil, né, que acontece no Nordeste, que é a Rota do Cal, ou Rota do Gesso. Isso, né, onde caminhoneiros, turistas, né, de certa forma, tem um mercado enorme onde essas crianças são abusadas e violentadas, né, com trabalho de prostituição, e a gente quer, né, denunciar isso através dessa narrativa, lógico, contando história, de ficção, com personagens, né, com reviravoltas, né, na narrativa. Ou seja, cinema de qualidade. Mas para fazer, eu entendi que é um caminho parecido com o Som da Liberdade, né? Sim. Que é um super case recente. Se você não assistiu, te recomendo. Cinemão de qualidade, baseado em fatos reais, né? Que também jogava luz sobre essa questão da prostituição infantil. Agora, voltando aqui para o nosso Brasil, essa região é uma das regiões que tem a maior número de prostituição infantil do mundo. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa contar essa história, né? Acho que faz sentido. Né? Não, é um filme super necessário, é uma questão espiritual, de saúde pública, é um crime, né, que acontece. Então, esse filme precisa trazer à luz, né, esses assuntos, para que isso seja quebrado. Esse é o papel da igreja, né? Sim. E o cinema tendo um poder de influenciar a sociedade, a gente tem o dever de contar e falar esses assuntos, né? Assim como Metanoia teve um assunto delicado sobre o crack, né? Mas a gente precisa falar sobre esses assuntos. A igreja precisa, de certa forma, colocar luz sobre isso, né? Muito bom. E uma coisa interessante desse projeto, né, que é seguir um caminho parecido com o da Som da Liberdade, né, que um formato super vencedor, que inclusive o Igor da 360, né, do Rio de Janeiro, que é um dos parceiros do Cinema Pro, que é ele quem trouxe para o Brasil todos os filmes cristãos da Sony. Para você entender, ele foi o responsável, Igor. Um abraço, Igor. Convidar você para um episódio aqui com a gente. O Igor foi responsável por trazer o The Chosen para os cinemas brasileiros. Então, é um profissional, tem uma empresa fantástica que está fazendo a diferença no nosso meio, e ele está como um advisor aí, como conselheiro, para fazer a curadoria de filmes que têm um potencial para ir para as salas de cinemas, e o Rota do Cal é um fortíssimo candidato, quem sabe, né, de repente um candidato ao Oscar. Aliás, por falar em Oscar, deixa eu fazer uma pausa, que a gente já volta sobre o Cinema Pro, tá bom? Eu quero fazer aqui um ato profético com você. Né? Eu acho que a história, eu tive no Rio to See, com o Miguel, ele me contou a história, e eu fiquei, eu não te contei isso, né? Rapaz, aquela história ficou na minha cabeça uma semana, né? Então, tá aqui um ato profético, que o amor para cachorro, o Mr. H, dá uma abertura aí. A profecia é isso, né? A gente materializa através da palavra, através do nosso desejo, nossa oração e intenção, e fica aí uma profecia sobre o amor para cachorro, né? Que ele possa ir muito longe e, quem sabe, participar pelo menos do Oscar aí. Fica o desejo, a voto. Então, sempre quando você olhar para essa estatueta aí, sabe que existe uma profecia sobre a vida do cachorro caramelo para impactar, para levar princípios do reino para muitas vidas aí. Amém, amém. Eu recebo. Muito bom, muito bom. Então, só para fechar esse tema do Cinema Pro, tem um outro projeto também que é incrível, né? Que é o The Game. Fala um pouquinho sobre esse projeto que você está envolvido também. The Game, a gente viu a necessidade de dialogar também com os adolescentes e jovens, né? E
A ideia é produzir um projeto, até o Breno chama da malhação, né? Baseado, né, numa malhação. Malhação cristã, né? Que trazer o desafio... Malhação, vamos dizer que teve um êxito incrível, né? Sim, Foi geracional, inclusive, né? Sim. Mas discute sobre a visão, né, de quem escreveu como é ou como deveria ser a adolescência. E os nossos filhos estão consumindo o quê? Acho que vale essa chamada, né? Nossos filhos estão consumindo o quê? Né? Qual é o desafio do adolescente, do jovem no mundo? E o que ele está consumindo para poder se posicionar. Então, acho que é tão necessário quanto o radical, de repente até mais, porque isso tem a ver com como a sociedade, né, como o cristão, o filho do cristão se posiciona no meio da sociedade. Né? Não dá para tirar e criar uma super bolha, né? Mas eu acho que discutir isso, como que seria o papel, como que seria o posicionamento para que os adolescentes possam se espelhar, né? O adolescente tem essa necessidade de ter referência, né? Então... a ideia é fazer um projeto que seja relevante, né? Que o jovem, cristão ou não cristão, possa assistir e por mais que aquela fase da adolescência, no início da juventude, você tem vários conflitos, né? Várias decisões, várias tentações, né? De certa forma. E essa narrativa debater esses assuntos, né? Então... E não fazer proselitismo, né? Sim. Não usar disso como uma plataforma de pregação, porque o cinema não tem esse papel. Sim. A arte, ela vem para refletir, né? E aí dentro do conceito da cosmovisão bíblica é trazer redenção através dos conceitos bíblicos. Sim, exatamente. Então, projeto incrível, né? E super necessário também. Muito bom. E só para fechar, então, né, sobre a comunidade, então eu queria te fazer um pedido, né? Se você que está nos assistindo gosta de cinema, tem um chamado ou trabalha com cinema, esse lugar é para você. Esse espaço foi criado para você se conectar. Tem projetos, né, tem o sonho, quer investir, quer ser parceiro de oração, parceiro de financiar, né? A gente espera que esse conteúdo chegue a milhares, quem sabe, né? Aí pela fé, milhões de pessoas, e você possa apoiar esse projeto. Mas eu queria, Miguel, que você falasse para aquela câmera ali, para os nossos empresários. A gente tem empresários muito grandes, né? Que tem um faturamento bastante expressivo e, portanto, o imposto é proporcionalmente expressivo, né? Eu queria que você fizesse um convite para eles, /desafio aí, né? Porque no final é uma cultura que tem que se criar, né, Miguel? Sim. Acho que o empresário, ele tem, eu posso falar, a oportunidade de poder patrocinar ou usar o seu incentivo, o incentivo fiscal para realizar projetos, porque se você entende que a sua empresa foi Deus que te deu, se você entende que a sua empresa tem business as mission, né? Que você business kingdom, né? Sim. Que Deus é o dono da empresa, né? Sim, e se você entende isso, que se você só está gerenciando os recursos, né, que Deus te deu, você tem uma grande oportunidade de parte dos seus recursos ir para um projeto missionário através de uma ferramenta que é o filme. Então, quando Eduardo citou aqui das possibilidades de captação de recursos, se tratando do imposto de renda, o empresário já iria pagar o imposto de renda e ele pode pegar parte desse valor para fazer missões. Boa, é isso aí. Né? Então, simples assim, né? Simples assim, né? Não vai mudar o caixa do empresário ou algo do tipo. Mas vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Para esses projetos e a repercussão e a transformação que isso pode dar. E isso pode impactar uma geração, pode impactar a família do empresário, o que os seus filhos estão assistindo, né? Foi falado aqui. Então, ore por isso. Eu acho que isso é o principal, de orar por isso. E você tem essa oportunidade de poder, parte dos recursos, ir para projetos cristãos relevantes, que leve uma mensagem edificante, e não só a gente ficar reclamando dos conteúdos de plataformas, mas de certa forma parte da solução, fazer parte da solução e fazer missões, né? O mantenedor também faz a missão, né? Sem dúvida. Então a empresa que
que disponibilizar esse recurso, ele também está fazendo missão através do cinema, né? Então, bora impactar, mudar uma geração através do cinema. Mr. H, põe de novo na tela e me dá geral aqui, só para reforçar aqui o convite para você, cinemapro.space, manda uma mensagem lá, o time vai te atender, quer seja para se juntar à comunidade, mas é um convite mesmo para você aí, empreendedor, fazer parte desta missão, né? Ajudar a comunicar esta missão, através da arte do cinema. Aliás, falar em comunicar a missão, fazendo um trocadilho aqui, eu vou pedir a próxima arte, Mr. H, do Comunica a Missão, né? Comunica a Missão, aí já é um projeto mais abrangente, que vai falar de artes como um todo, literatura, enfim, conta um pouquinho também desse projeto que você está envolvido. Você dorme, né? Às vezes curta, sim. Faz longa, né? Participa de um monte de projeto. Às vezes sim. Uhum. Não, Comunica a Missão também é um projeto incrível, é uma comunidade, né, de certa forma, para envolver artistas e comunicadores, né? A gente teve artista no lato senso, né? Em todos os sentidos, né? Sim, desde o músico, o artista plástico, o cineasta, o músico, né? Então, quem faz games, por exemplo, e pessoas de rede social, da comunicação, comunicação etc. mesmo, como um todo. Né? Pessoas que utilizam dessas ferramentas e têm esse dom e que levam a mensagem através dessas artes e comunicação. Então, aconteceu um primeiro evento, né? Foi em Minas Gerais. Aí é um evento, né? É um evento. Tá. É um evento que daqui para frente vai ser anual, né? Mas ele também é uma comunidade nas redes sociais, de relacionamento, das pessoas se conectarem também. Então, aconteceu um primeiro evento em Minas, né? Isso foi antes da pandemia. E agora a gente está trazendo, vai ser em São Paulo esse ano, já dando um spoiler aí. Olha que legal. Em breve vocês vão ver. E a ideia é isso, de certa forma, ser uma comunidade, um aprisco mesmo para esses artistas e comunicadores. E com palestras, o evento vai ter palestras de pessoas que são referências nessa área, né? E também a ideia é ter uma feira, né, de empresas que trabalham na área de comunicação. Então, em breve, né, entra nas redes sociais do Comunica Missão, que aí você vai ter algumas informações lá, já tem muitas postagens lá sobre arte, e em breve vocês vão ver as artes do evento que vai acontecer esse ano, em 2024. E o pessoal é ousado. Você lembra se não lembra, né, que não viveu, mas pelo menos sabe da Semana de Arte Moderna que mudou a arte do Brasil, né? Sim, sim. Que o Comunica a Missão seja a Semana de Arte Moderna das artes Amém. do reino Amém. para o rei. Né? Fica aqui também o nosso desejo, nossa profecia. Sim, a gente precisa, né, resgatar essa arte, né? Porque a arte... resgate, acho que essa palavra é boa, sim, né? Porque a arte a igreja fazia a excelência da arte, né, nas artes plásticas, na música, e isso foi se perdendo, né, durante literatura, né? Assim, e de certa forma a gente foi perdendo espaço, né, e muitas igrejas não alimentavam isso na sua membresia. Então a gente está resgatando a arte para o verdadeiro dono, né? Sim. Quem fez o cenário, quem fez a música. O verdadeiro artista, né? O artista é um tributo, né? Aí ao verdadeiro e o maior artista de todos. Inclusive, né? o vídeo, né, lá de lançamento do Comunica Missão Somos co-criadores, né? Legal. Nós criamos junto com o criador, né? Muito bom. Então, acompanhem lá, em breve teremos notícias para vocês. Que legal. Eu citei no começo, né, o Hitler como uma referência negativa ali de utilizar uma arte que eu acredito de verdade que foi Deus que deu para os homens, né, para comunicar ali os conceitos e os pensamentos. Mas uma outra coisa que o Hitler fez também foi trabalhar o isolamento.
né? Separar as pessoas. Então, por que eu estou fazendo esse contraponto, né? Porque é hora de juntar de novo, né? Não fique separado. Você que é escritor, escreve um livro, pinta um quadro, tá aí o seu lugar, tá aí o seu fórum, né? Tantas comunidades inúteis, né? Me permite o termo aqui mais pesado, mas você precisa se posicionar. Eu acho que também é um chamado aqui, falamos de chamado do começo, né? Sim. Chamado para você se posicionar aí, artista de todos os gêneros, né? Para poder estar junto, né? E que legal, né? Que a ideia é ter um encontro anual, né? E quem sabe daqui 10 anos vira internacional, né? Sim. Ou menos, querendo Deus, né? Porque tem também lembrei aqui, tem uma necessidade na igreja, porque quando o jovem ali, ou adolescente, não se enquadra como o missionário clássico da África, de ir para outro país, ou o pregador na hora do culto, ou ele não sabe cantar, sabe? Ele fica assim, onde eu me encaixo, né? Tipo, e aí pode ser que você se encaixe nas artes e na comunicação. E talvez você tenha o dom para isso. Então, de certa forma, essa comunidade veio para isso, para aproximar e criarmos juntos. Não fique de fora, você é artista, não fique de fora do Comunica Missão. Estamos caminhando para o final. Uma pergunta para você. Se você fosse fazer, olhando a sua jornada como cineasta brasileiro, que veio empurrando cadeira de roda como traveling, e hoje está aí com grandes projetos, né? Óbvio, para honra e glória de Deus, Amém. Mas com êxito incrível, né? Um brasileiro que poderia, né? E aí fica a profecia de sentar lá no cenário de Hollywood, participar de uma festa, por exemplo, não por vaidade, né? Mas por honra mesmo e por progressão do trabalho, né? Se você fosse fazer um filme sobre a sua jornada, né? Pouco daquilo que você aprendeu, viveu, experiência, testemunho, mas no filme a gente tem a tagline, né, que é como se fosse um slogan. Qual seria o nome do filme e o slogan? O nome do filme? Ou o slogan, enfim. Eu brinco que quem trabalha com cinema, e no caso, para missão, ele não pode perder o foco. Tem esse trocadilho, né? Do foco da câmera e o foco da câmera e o foco do que se quer fazer. Então eu acho que o que resumiria é ser focado no que Deus, né, falou com você, né? Aquele levar a negócio sério, né? do estatuto que chegou lá no início e os sonhos que Deus no seu coração, de você ir caminhando até chegar ao que Deus quer para você e deixar o legado também, porque outras pessoas podem continuar. Mas eu acho que a importância do foco, de caminhar para o alvo, eu acho que mas isso resumiria. Aí do slogan. Qual seria o slogan do seu filme aí? Qual seria o slogan? Excelente pergunta. peguei o Miguel aqui de surpresa para poder fazer essa. Ou o filme, ou o nome do filme também, vale. Eu acho que resumiria que o slogan da For You é filmes que transformam. Muito bom, muito bom. Aceito. Aceitou? Aceitei. Produção, não podemos aceitar, produção? Produção falou que podemos aceitar. Então, beleza. Tá aceito. A gente sempre termina o papo descontraído, mas sabendo de que a gente tem uma responsabilidade e entendendo um pouquinho da nossa audiência, né, que conversa com a gente aí das mídias sociais, sempre tem aquele empreendedor que está pensando em empreender, né? Como eu chamo de empreendedor, porque já nasceu empreendedor, ele já tem o DNA, o talento, né, da parte de Deus colocado ali, só precisa se posicionar. E tem, de fato, um empreendedor já estabelecido, com track record, com bastante experiência e faturamento. Que conselho o Miguel, cineasta brasileiro, que vai um dia ter um trabalho candidato ao Oscar, daria esses dois tipos de empreendedores? Olhando para a câmera ali, ó. Eu acho que para quem está começando, né, essa pessoa que está começando, o cinema, né, ele, de certa forma, é uma arte muito acessível, né? Eu acho que
você precisa buscar conhecimento do que você quer fazer, seja cinema, seja uma outra área. É importante buscar a parte técnica e teórica e o espiritual. Eu sempre falo isso. Acho que isso é uma balança muito importante, né? No caso do Ben, né? Então, eu acho que o profissional que consegue balancear isso, eu acho que isso, para mim, é sucesso. Não só pensar nos negócios e não somente pensar no lado espiritual e você não sabe nem fazer aquele trabalho. Então, buscar conhecimento e buscar a parte espiritual, para mim, é o importante. Muito bom. Miguel, super obrigado. Conteúdo de qualidade, diverso, né? Super inspirador. E eu queria fechar com aquele convite clássico, né? Se inscreva no canal, dê um like aí no conteúdo, compartilha, os famosos 3 Cs, né? Clique, compartilhe, não é? Isso é importante para a gente continuar desempenhando, né, um bom papel. Nossos últimos conteúdos têm alcançado milhares de pessoas. Então, se você conhece alguém da área de cinema ou quer trabalhar com cinema, já manda esse vídeo agora para essa pessoa, compartilha. Ou se você quer nos ajudar aí, por favor, eu te peço, né? Se você me permite, mais um pedido aqui. Hoje eu pedi bastante coisa, né? Mas é por uma boa causa, né? Então, coopere conosco, dê um like, se inscreva no canal e nos acompanhe e compartilhe. Obrigado mais uma vez, Miguel. Tela Educação, levando conteúdo de qualidade, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como o cinema faz, e glorificar a Deus. Muito obrigado. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela, Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de testemunhos, histórias inspiradoras e para tratar de cosmovisão bíblica, mordomia acerca dos negócios e das... Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.